Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de passar uns recadinhos, né? Nesse mês, agora para o mês de janeiro, aquelas cestas que a gente faz para as famílias, né? Quem puder estar contribuindo com 1 quilo de alimento, a gente está precisando de leite em pó, a gente está precisando de óleo, estamos precisando de arroz, biscoitos, feijão e sal. E café também, tá bom? Agradecer muito a ajuda, tô lendo muito, né? Pelas nossas 70 famílias e crianças, né? Eu não sei quem veio pela primeira vez, também, Márcia. A gente tem 70 famílias que a gente, a cada segundo sábado de cada mês, a gente faz cestas básicas, né? E acaba distribuindo. Essas famílias, elas vêm até o centro e, além de receber a cesta básica, elas recebem o passe. Nós fazemos também um lanche de manhã com elas, né? Temos uma palestra também, como mais aqui. E o pessoal vem, recebe o alimento e, além do alimento, acalenta um pouco o coração também. Aos sábados, a gente também leva lanche na rua. A gente está fazendo, em média, hoje, de 120 lanches. A gente leva refrigerante, quando está frio, leva Nescau, leva chá. E 120 lanches a gente tem feito também. 5 horas a gente se encontra. Quem quiser estar participando é só chegar e ajuda a preparar. A gente faz uma oração e depois vai para a rua. É um trabalho muito bom também. No meio da semana, né, às 8 horas da noite tem as palestras. Quem quiser passar pelo plantão, tiver conhecer um pouco mais a doutrina, quiser bater um papo com os nossos plantonistas também, é só chegar um pouquinho antes das palestras. E tudo que a gente faz aqui no centro, nossas atividades, a gente procura deixar sempre no quadro ali, ou mesmo no site. Então, quem quiser estar se inteirando melhor, é só entrar, dar uma olhadinha. No começo do ano também, provavelmente já começa de novo, né, o nosso curso, né? Provavelmente agora em janeiro, a Sandra já começa a falar um pouquinho, ok? Então, aproveitar essa oportunidade que estamos aqui hoje, que saímos das nossas casas, a gente elevar um pouquinho o nosso coração, fechar um pouquinho nossos olhinhos, elevar ele a Jesus, ao nosso Mestre, ao nosso Pai, que possamos receber a energia desse Pai maravilhoso, essa luz maravilhosa que vem do céu, que vem de Deus, que essa luz possa brotar dentro do nosso coração, e aqui nessa casa de amor, de caridade, a gente possa receber o ensinamento necessário, ou quem sabe pelo menos uma semente que seja plantada no nosso coração, para que um dia a gente are ela com amor, com esperança, e ela possa brotar. E que essa semente vire fé, vire esperança, porque sabemos que o Pai, se Ele nos pôs aqui no mundo, deve ter algum sentido, e que a gente possa entender esse sentido, Jesus, de aprender com os nossos erros, de melhorar cada dia mais, que possamos, enfim, Pai, contar com a sua misericórdia, com o seu amor, e sair dessa vida um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Então hoje nós temos a palestra, o nome do tema é Resgate e Renovação, o livro é Encontro de Paz, item 11. E nosso amigo, irmão e querido Akil vai nos brindar com essas palavras. Seja bem-vindo, Akil. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Primeira coisa que eu vou confessar a vocês é que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um motivo de contentamento encontrá-los, para a gente juntos conversarmos e principalmente estudarmos um pouquinho mais sobre essa nossa maravilha que é a doutrina espírita. E hoje, como o Mauri falou, o nosso tema é Resgate e Renovação, do livro Encontro de Paz, psicografia do Chico, do querido Chico, ditado pelo não menos querido espírito Emmanuel. E quando a gente busca lá no dicionário, eu sempre gosto de buscar no dicionário o significado das palavras que a gente vai falar com o tema, para a gente entender um pouquinho mais, e aqui no caso enquadrou muito bem. Quando eu procurei lá resgate, eu achei assim vários significados, e 2 me chamaram a atenção: quitação e libertação. Resgate igual quitação e libertação. E a renovação, mudança para melhor. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui é quitação, pagamento, libertação e mudança para melhor. Isso tudo, quando a gente pensa
nesses termos, nesses significados, para nós espíritas, nos arremete com certeza onde? Na reencarnação, que são os princípios básicos, né, da reencarnação, que é resgatar, que é quitar, que é se libertar e transformar para melhor. E antes de falar exatamente sobre reencarnação, como eu falei, nós vamos estudar juntos, então acho que é sempre bom a gente lembrar um pouquinho dos princípios básicos da nossa doutrina, né? O que a gente adota como pilares, sustentação de verdades indiscutíveis. Então, primeiro é a existência de Deus. Segundo, a existência dos espíritos. Terceiro, a existência da relação entre o mundo espiritual e o mundo material e as consequências morais que advêm desse relacionamento. A existência de outros mundos habitados. Por fim, a reencarnação. Cada um desses tópicos, com certeza, daria muito mais que uma palestra, muito mais, mas nós vamos nos ater hoje à reencarnação. E se alguém viesse para nós, né, principalmente aquele amigo que é muito criterioso, viesse falar, me explica, você é espírita, mas como é que você me comprovaria a existência da reencarnação? Como você tem tanta certeza da reencarnação? A resposta, pessoal, se a gente for pensar numa definição, uma resposta conclusiva, ela é difícil. Porém, quando a gente usa um princípio científico de analisar a causa, analisar o efeito para chegar à causa, aí fica fácil. Por quê? Na reencarnação, a gente tem um objetivo. E se a gente pensar aqui na nossa vida, nós todos aqui, né, começando como nós, como seres humanos, 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, né, 7 bilhões. Não existem, nesses mais de 7 bilhões, 2 iguais. Não existe. Podem ser gêmeos univitelinos, são diferentes. Existem diferenças ainda maiores, não só de tamanho, cor, aparência, mas também de outras diferenças mais gritantes. Alguns nascem cegos, outros nascem sem audição, outros sem a fala, outros com deficiência mental, hidrocefalia, sem membros, sem movimentos, e uma série de limitações que nós conhecemos e sabemos que existe, que a gente vê isso todo dia. Né? Existem outras diferenças também nos bens materiais. Se a gente analisar o mundo, uns têm muito, outros têm mais ou menos, outros não têm nada. Sobre os nossos relacionamentos também, com algumas pessoas, a gente se dá muito bem. É gostoso, é prazeroso, a gente sente todo aquele carinho, e com outros a gente chega assim, tem aquele sentimento, algumas vezes a gente não quer nem ver, por algum motivo. Todas essas diferenças existem, são infinitas. E se a gente não tivesse a reencarnação para justificar isso, explicar isso, a gente ia cometer um erro gritante de considerar que Deus, nosso Pai, é injusto. Por quê? Se não houvesse reencarnação, por que aquele nasce cego? Por que aquele nasce pobre? Por que aquele nasce deficiente? Isso só pode ser explicado com uma lógica pelas reencarnações sucessivas. E para que serve essa reencarnação? Eu vou usar aqui uma definição clássica, eu vou até ler um pouquinho, que é para a gente não perder nenhuma palavra. A reencarnação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. Demonstração da sua infinita bondade, que nos dá muitas chances para o nosso aprendizado moral e intelectual e para a nossa evolução. Então, todas essas limitações que nós também temos aqui na nossa vida, no nosso corpo, no nosso dia a dia, nos nossos bens, são resgates e renovações que nós temos que fazer. Como Kardec definiu, né, a definição clássica de Deus: inteligência suprema, criador primário de tudo e de todas, justiça divina e suprema. Então, tudo que acontece aqui, não se move nada
com a justiça de Deus. E a gente viu então essa definição desse presente que é a reencarnação, e aí que a gente começa a refletir junto com Emmanuel. Vocês conhecem Emmanuel? Emmanuel é muito... ele pega no pé da gente algumas vezes meio pesado, né? Mas com muita sabedoria e com muito amor, né? Como é que será que nós estamos usando esse presente, essa dádiva, essa encarnação que nós estamos tendo aqui agora? Normalmente vem duas respostas, né, pessoal? A primeira, assim, se eu pensar no lado bom, prazeroso, alegre, gostoso, nossa, estou aproveitando a encarnação muito bem. Está ótima. Mas se a gente pensar nos desafios, nos problemas, nas doenças, nos empecilhos e tudo mais, então a coisa muda um pouquinho de figura. E aí a gente acha, então, que a encarnação não é tão boa. É só lembrar, pessoal, que quando a gente vai encarnar aqui, lá na erraticidade, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente faz aquela clássica reunião do sim. A gente está lá, a gente estudou, a gente se preparou, a gente suplica, pessoal, é verdade, isso dito pelos Espíritos, nós suplicamos pela reencarnação para voltarmos para cá. E aí tem a reunião final, onde os Espíritos superiores nos chamam, junto com o nosso mentor, nosso anjo guardião, e perguntam, olha, você está preparado para reencarnar? Sim. Você quer reencarnar? Sim. Você está preparado para passar por aquelas dificuldades, as tentações do vício que você teve? Sim. Você está preparado para amar aquela pessoa que você prejudicou, desculpe, que te prejudicou, que te fez mal? Você vai amar essa pessoa? Vai perdoá-la? Sim. Você vai compreender, vai entender e perdoar aquela pessoa que você fez muito mal para ela e que vai estar na sua família? Sim. Você vai passar por todas as dificuldades para praticar mais o amor, a caridade, a humildade? Sim. Então é a famosa reunião do sim. E aí a gente embarca e desce aqui. Só que quando a gente chega aqui, pessoal, pela bondade do Pai, nós esquecemos tudo, graças a Deus. E aí o nosso sim categórico lá em cima começa a virar um meio sim, mais ou menos. O pior é quando vira um não, né? Aí é ruim. E aí, então, é importante a gente pensar, né? O que eu estou fazendo com essa encarnação agora, que foi tão difícil chegar até aqui? Eu estou desperdiçando ou estou usando? Né? Será que eu não estou deixando de fazer uma série de coisas porque eu estou culpando o outro, jogando a responsabilidade do que eu teria que assumir nos outros? Será que eu não estou procrastinando? Procrastinar é empurrar com a barriga. Tá? Será que eu não estou adiando tudo que eu precisava fazer? Deixando para amanhã? Aí o Emmanuel nos fala nesse texto aqui do livro, aceita no educandário da reencarnação, a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. E Jesus reforça essas palavras dizendo, ergue-te e anda. Esse ergue-te e anda de Jesus é para você se mexer, para você compreender, para você praticar os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos todos aqui que o planeta Terra está migrando de expiações e provas para a regeneração. Então está no momento da humanidade reagir a isso e nós fazemos parte da humanidade, cada um de nós aqui faz. E nós precisamos começar a levar esses ensinamentos de Jesus, principalmente, sabe para onde? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para as nossas coisinhas que nós fazemos todos os dias, em casa, no trabalho, na rua, no dia a dia. Lá nós precisamos começar a aplicar os ensinamentos de Jesus. E há uma frase maravilhosa do Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus. Ele fala, Senhor, Tu fazes maravilhas pelas minhas mãos. Então, nesse momento, vamos estender as nossas mãos pequeninas também, colocar à disposição. Falo, Pai,
fazei também. Não serão as obras do tamanho de Paulo, mas serão obras com certeza boas se nós colocarmos nossas mãos e fazermos os atos, as ações e aplicarmos os ensinamentos de Jesus. E vamos aplicar os ensinamentos de Jesus não pelo outro, pensando no outro, não pensando no mundo, mas pensando em você mesmo. Por quê? Porque todos nós temos direito à felicidade. Todos nós temos direito à alegria, à satisfação, à honra de sermos úteis. E nós merecemos todos esses sentimentos de alegria e de felicidade. Por quê? Porque todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos filhos do mesmo Deus. Uma certa vez, num congresso espírita no Paraná, perguntaram a uma palestrante, a Sandra Della Pola, ela é gaúcha, fizeram uma pergunta para ela. Sandra, por que é tão difícil essa nossa mudança em obedecer os ensinamentos, seguirmos os ensinamentos de Jesus? Se Jesus aparecesse para cada um de nós nesse instante, não seria mais fácil? Aí a Sandra responde, mas ele já não apareceu? Quantas vezes ele aparece para você ao nosso lado, na figura de um necessitado, de alma, de corpo, na figura de um parente, de um amigo, de um desconhecido? Quantas vezes Jesus não está ao nosso lado, nos convidando, reforçando, para nós conhecermos, para nós entendermos, para nós praticarmos cada vez mais seus ensinamentos. Querem então um exemplo prático disso? A hora que o Maurício estava aqui dirigindo, ele fez alguns convites. Convites do tipo que Jesus faria. Fazer caridade às famílias. São 70 agora, né? Ano que vem nós vamos para 80, se Deus quiser, 80 famílias assistidas, que todos nós podemos ajudar. O lanche na rua, que nós também podemos participar e ajudar. O estudo. E vocês percebem que atrás de tudo isso estão os ensinamentos de Jesus, de alguma forma. E nada melhor para ilustrar isso, tem gente que já conhece essa parábola de trás para frente, mas eu adoro essa parábola. E reflete muito isso que nós falamos dos ensinamentos de Jesus, que é a parábola do semeador. Ela é extremamente profunda e nos dá essa noção de tudo isso que nós estamos falando agora. Então Jesus estava pregando na Galileia, na turba, e relata, veio o semeador e semeou. Lançou suas sementes, algumas caíram no terreno pedregoso, duro, seco. As sementes ali caíram, não cresceram, vieram as aves e comeram. Outras sementes caíram num terreno pouco fértil, pouco espesso. As sementes caíram, germinaram, mas como havia muito pouca terra, pouca água, pouca vitamina, também não floresceram, morreram. E na parte da terra fértil, algumas sementes caíram, e uma parte cresceu forte, porém vieram os espinheiros, sufocaram, e essas sementes também não progrediram. E restaram aquelas que realmente cresceram, deram folhas, flores e frutificaram. Vocês lembram tudo isso que Jesus quis explicar nisso? A terra somos nós, pessoal. Nós podemos ser pedregulho, terra fértil, terra mais ou menos, ou nada. As sementes são os ensinamentos de Jesus. Aquelas sementes que caem na pedra e não germinam em nada, são as pessoas que são completamente descrentes, céticas, não acreditam em nada. Aquelas que cresceram um pouquinho, onde a terra era um pouquinho profunda, são aquelas que acreditam nos ensinamentos de Jesus, mas na primeira dificuldade, largam-na. Aqueles que cresceram fortes, porém foram sufocados pelos espinhos, somos nós
encarnados que muitas vezes aceitamos tudo que Jesus fala, mas somos tentados pelos valores materiais, pelos prazeres, e aí somos sufocados e esquecemos também os ensinamentos de Jesus. E aí resta o último, que é aquele que realmente que pratica e leva à frente os ensinamentos. Deus nos dá essa liberdade de escolha. Aí entra um novo princípio, um outro princípio da nossa doutrina, o livre-arbítrio. Nós podemos escolher que terra nós queremos ser. Nós podemos escolher que semente Jesus vai plantar na nossa terrinha. E aí fica um convite também, falando em ensinamentos, conhecimentos, isso que o Mauri falou é verdade. Nós estamos encerrando 2015. Vamos começar 2016. É meio prático que todo mundo faça seus projetos de vida, seus desejos, aquilo que vai buscar. Pensem, reflitam, uma segunda reflexão. Todo ano, todos os centros espíritas, não só aqui a Casa do Caminho Santana, mas todos os centros iniciam os cursos de estudos da doutrina. Começando, alguns começam com introdutórios, outros primeiro ano, outros vão até o terceiro, como é o nosso, outros vão mais longe. André Luiz vai até o 5º ano. Todos os centros espíritas têm esse curso, então não dá para dar desculpa que meu dia não dá certo, meu horário não coincide, é só buscar. E aqui também nós vamos começar, mês que vem, as inscrições, só passar pelo plantão. E fica esse convite, porque esse estudo, todos nós que já fizemos, sabemos que não é um estudo acadêmico, simplesmente conhecer os ensinamentos de Jesus, mas é uma forma de mudar a sua filosofia de vida, de você entender realmente e praticar e sentir lá dentro de você o que Jesus quis nos dar. Bom, voltando ao texto, Emmanuel fala o seguinte, o Emmanuel é muito duro muitas vezes: saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Quantas vezes nós não estamos bem de saúde, nós estamos bem financeiramente, nós estamos bem com relacionamento externo e nós não nos sentimos bem. Quando são aqueles que são famosos, ricos, e vivem tremendamente infelizes, muito partem para o autossuicídio, passam por dramas terríveis. Porque eles têm tudo externo, mas e interno? Como conseguir essa paz, substituindo essa angústia por harmonia, felicidade? Essa resposta nós já sabemos, pessoal. Todos os palestrantes falam, Kardec fala, reforma íntima. Outros chamam de renovação de atitudes, outros falam transformação íntima, não interessa o nome, simplesmente é o conhece-te a ti mesmo, como fala o Kardec, é o autoconhecimento, né? Kardec fala: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, espíritas, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece a ti mesmo é um processo muitas vezes doloroso, mas pelo simples fato de você tomar essa decisão, falar eu vou seguir esse caminho, já muda, já é um outro direcionamento. Mas precisamos ter coragem para enfrentar esse eu, né? As nossas sombras que a gente tem lá dentro, que muitas vezes a gente não gosta de ver. Eu ouvi uma pequena palestra do Dr. João Lourenço, que ele é um psiquiatra, excelente palestrante da Rádio Boa Nova. Ele trata com os dependentes químicos, e eu achei até interessante o que ele falou. Existe uma teoria do confronto, que ele aplica na regeneração de dependentes químicos. O que é isso? Muitos dependentes químicos, eles se negam a um tratamento porque eles não se aceitam como dependentes. Então ele fala: não, eu bebo, mas eu bebo socialmente, a hora que eu quiser parar eu paro. Eu fumo socialmente, a hora que eu quiser eu paro. Eu uso maconha, mas não sou dependente, eu paro a hora que quiser. Eu compro, mas não sou um comprador compulsivo. E assim vai, uma série de justificativas. E aí a pessoa não aceita o tratamento porque ela não aceita que ela é dependente. E essa teoria do confronto
faz uma análise muito profunda de próprios depoimentos dependentes, onde ele começa a ver as suas limitações e que aquilo que ele está colocando e falando é incompleto ou falso. E aí, por essa metodologia, ele chega à conclusão que ele precisa de tratamento. Então eu pensei nisso, pensando nisso que a gente tem que fazer na reforma íntima. A reflexão que nós pedimos, que aconselhamos, é que a gente faça como Santo Agostinho. Santo Agostinho chegava toda noite em casa, todo dia sentava e com muita humildade ele fazia uma análise do que ele fez, do que ele deixou de fazer, das coisas boas, nem das coisas não tão boas. Isso acho que a maioria aqui faz. Mas vamos fazer um pouquinho mais que isso. Vamos parar, vamos refletir um pouquinho também sobre essa encarnação. Como eu estou usando esse presente, essa dádiva que Deus me deu, que é essa encarnação? O que eu estou fazendo? Vamos usar a teoria do confronto. Mas aí a gente precisa ter coragem. Pode ser que muitas vezes a gente não goste das respostas. Mas é o princípio. E aí o Kardec, no capítulo 17, ele fala muito bem sobre esse assunto, autoconhecimento, homem de bem, lá tem todo um descritivo. No item 4, os bons espíritas, onde ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então esse ensinamento também está lá, quem puder, leia, não, lógico, o livro todo, mas também principalmente esse capítulo que fala sobre tudo isso que nós estamos falando, né? E sobre reforma íntima, muitos também devem conhecer essa história, que é da fila indiana. Alguns já conhecem, com certeza. É atribuída ao Einstein essa história. E dá para ilustrar muito bem, de uma forma simbólica, o que é reforma íntima. Einstein conta para ele, a nossa existência aqui nessa Terra, nessa encarnação, é como se nós fôssemos todos andando, um atrás do outro, numa grande fila indiana. Todos nós, um atrás do outro. E todos nós carregamos uma mochila aqui, uma bolsa aqui na frente e uma bolsa aqui atrás. Nessa bolsa da frente, nós carregamos tudo aquilo que nós achamos de positivo em nós, que nós achamos qualidades, capacidades, coisas boas. E atrás, na bolsa que nós não conseguimos ver, estão aqui nas nossas costas, estão nossas limitações, nossas fraquezas, os nossos erros, tudo que não é muito bonito de nós vermos. Então, quando a gente está caminhando na nossa vida, nessa fila indiana, fala o Einstein, nós olhamos o quê? Com muito orgulho, nossas qualidades estão aqui na nossa frente. Nossas limitações, estamos nem vendo. Porém, vemos uma outra coisa. Quem está à nossa frente está com uma bolsa nas costas e está levando nas costas seus defeitos, suas limitações, suas fraquezas, seus pontos negativos. E aí a gente ainda julga, fala, puxa, olha quanta qualidade eu tenho aqui na minha bolsa da frente, e olha o coitado aí da frente, olha como ele tem defeitos, limitações, olha que coitadinho. E a gente faz tudo isso sem lembrar que está aqui às nossas costas, está fazendo a mesma análise, o mesmo critério de visão. E eu queria falar, e aqui? E o que é a reforma íntima? Onde entra isso? A reforma íntima, pessoal, está em nossa coragem de pegarmos essa bolsa que está na nossa costa, passarmos aqui para frente, colocarmos do lado da nossa bolsa das nossas qualidades, e temos a coragem de abrir essa bolsa, com essas limitações, abri-la, e começar a tirar aquelas pedrinhas dos nossos defeitos, erros, limitações, fraquezas, que estão meio sujas, estão pontiagudas, machucam. E aí pegar a água do cantil, dar uma lavadinha, pegar uma lixinha, começar a parar essas pedras, dar um polimento, transformá-la também numa qualidade nesse processo de reforma íntima. E aí pegar essa pedrinha e colocar na sua bolsa de qualidade. Essa coragem, essa determinação que é a reforma íntima. Ninguém gosta de ver seus erros,
seus defeitos, suas limitações. Esse é o desafio nosso na prática das leis de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Isso é reforma íntima, de uma forma simbólica, mas que demonstra bem o quanto isso é importante, o quanto isso é difícil, que é um processo. Pessoal, então, que isso sirva de reflexão para vocês. Lembrando o seguinte, que isso é um processo, não é o estalar de dedos. Porém, vamos colocar em prática, como o Emmanuel fala no texto, no dia a dia, nas pequenas coisas. Pequeninas coisas, quando eu falo, são pequeninas mesmo. Eu dou um exemplo meu. Eu tinha um mau hábito, péssimo hábito, de ir ao supermercado, fazer as compras, aí ia com o carrinho, depois eu carregava o meu carro, largava o carrinho no box que eu saía. Eu fazia isso, pessoal. Errado. Tremendamente, porque o pessoal que vinha depois não tinha como estacionar, tinha que vir alguém para levar esse carrinho. Olha o quanto isso é pequeno. Mas veja que eu fazia isso. Sabe como eu aprendi para não fazer mais isso? Não foi com esse ensinamento de Jesus, foi na prática. Um dia, eles, para eu aprender isso, que fizeram? Um dia estava chovendo, eu estava num mercado externo, chovia pra caramba. Eu entrei correndo, estava só com uma sacolinha de mão, entrei e fui dar marcha ré. Quando eu dei marcha ré, eu só vi aquele estrondo. Pá! Tinha um carrinho bem atrás do meu carro. Desse dia em diante, pessoal, eu nunca mais deixei o carrinho no lugar. Pode estar lá do outro lado do supermercado. Eu pego meu carrinho, vou até lá, coloco naquele box que é para os carrinhos. Exemplo pequeno e bobo. Mas qual que é esse? Não faças ao próximo o que não queres que faça para você. Ensinamento de Jesus. Faça ao próximo o que queres que faça por ti. Uma bobagem. Parece bobagem. Mas é um princípio que tem que estar dentro de mim. Ele me deu essa dávida lição. Por isso vamos começar, pessoal. Por quê? Vocês se lembram que Kardec falou que a gente não aprende pelo amor? Vem de outra forma, né? E só para encerrar, pessoal, eu vou usar agora um ensinamento, um ensinamento realmente do Emmanuel mesmo, que vai selar tudo isso que nós conversamos. O Emmanuel, ele fala: minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos praticar as verdadeiras virtudes do amor, da caridade, da humildade. Vamos implantar em nossas vidas a real sabedoria de Jesus. Pois amanhã, num futuro muito, muito breve, seremos todos visitados pelas mãos niveladoras do desencarne. E então, tudo o que teremos a apresentar serão as nossas qualidades, nobres ou aviltantes, que houvermos praticado em nossas vidas, que houvermos incorporados às nossas almas. Muita paz a todos. Obrigado, viu, Akio? Muito obrigado mesmo. Akio, agora a gente passa para as perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, complementar alguma coisa que a Akio falou? A gente aprende rapidinho. Akio, assim, a gente, de alguma forma, a gente tem um conceito. Eu queria que você falasse um pouco da mutabilidade mesmo das coisas, somente das nossas ação e reação, né? Porque a gente tem aquela coisa de falar, eu vim com esse karma mesmo, né? Esse karma é pesado, né? É uma provação, é um karma, né? Você pode falar um pouquinho disso, né? Quando você falou em resgate, como que a gente faz que é mutável, né? O Espiritismo traz isso, né? Que as nossas condutas, tudo. Pode falar um pouquinho disso pra gente, senão as pessoas colocam aquilo, meu karma é esse, eu tenho que aceitar, né? Na verdade, isso dá uma outra palestra, mas tentando falar resumidamente. Quando eu falei daquela reunião do SIM, que a gente está lá e faz
a gente faz um planejamento reencarnatório. Né? Isso tudo é feito, decidido, e a gente vem. Nesse planejamento, existem pontos que são provas, que nós escolhemos, é a nossa opção, junto com a espiritualidade, principalmente com o nosso espírito protetor que vai nos acompanhar. Porém, existem outras que são expiações. Qual é a diferença entre expiação e prova? Prova é sua opção. Você pede, você tem até um certo direito de escolher, e a espiritualidade diz sim ou não. Expiação, simplesmente a espiritualidade fala, olha, você já escolheu N vezes, você já tentou, já foi, já voltou, já foi, já voltou, agora não tem jeito, você vai ter que aprender, então você vai assim. E aí a pessoa pode vir deficiente, pode vir pobre, pode vir com uma série, ou pode vir muito rica também, e muitas vezes isso é mandatório. A pessoa vem com isso e em função, fala, Deus é muito duro. Não, Deus ama todos os seus filhos. Ele quer ver a nossa recuperação, então muitas vezes vem como expiação. Então toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Né? E saber que a conduta da gente pode mudar muita coisa, né? Que sem dúvida. Né? A gente tem isso é verdade, verdade. Né? A gente consegue fazer isso que Kardec relata é muito verdadeiro, né? Pode ser que por uma escolha alguém tenha optado que viria aqui e iria perder um braço num acidente, ou uma perna, ou se tornar paraplégico, tetraplégico, ou ter um câncer. Porém, mediante a sua mudança de conduta, mediante suas ações, a espiritualidade considera isso e minimiza, de acordo com o que a pessoa está fazendo, todas essas provas, essas expiações. Isso é uma renovação, né? A gente renova um pouco as coisas. Aí entra a reforma íntima, que é tão importante. É isso, então. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Os maus governantes vêm com uma prova. Todos nós, de uma certa forma, às vezes usamos mal nossas ações, né? Digamos assim, porque a prova é tão grande, é tão imensa, porque mexe com tanta gente. Será que seria uma expiação? Seria uma prova? Porque o efeito é catastrófico. Não é que nós sabemos, isso, o Espiritismo está aí, com a lei de causa e efeito. Então nós sabemos que isso às vezes demora infindáveis séculos quase para aqueles que sofrem a ação, não é? Da justiça de Deus, provocada por si mesmo, não é? Através dos séculos, dos tempos. Porque nós vemos coisa tão ruim, a gente fala, poxa, não é possível que essa pessoa teve às vezes o melhor colégio, teve às vezes um lar cheio de condições, de recursos, no entanto envereda pelo caminho do mal. E não prejudica um, dois, prejudica milhões de pessoas. Então nós ficamos, então é verdade, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas essas criaturas não aprenderam nada através da pluralidade das existências, inúmeras existências, não ficou nada para aprender. Os sofrimentos anteriores não ditou nada a corações dessas pessoas. Nós fazemos tantas perguntas para nós, porque o Espiritismo nos obriga, nos fortalece através do conhecimento e nos empurra a fazer esses pensamentos questionamentos. Não é verdade? Então a gente fica pensando, você sempre tira o microfone antes de terminar. É uma prova. É uma prova. De vez em quando dá vontade de falar. Né? Não sou eu sozinho que falo. Mas então é isso, né? Então nós ficamos pensando, puxa vida, então é melhor ir pobrezinho, humilde, um feijão quietinho e sai daqui mansinho. O vem assim acaba com o não dá para a gente saber se é prova ou expiação. Como nós falamos, nós somos individualidades, isso está lá no Kardec. Então, cada um tem a sua história. Graças a Deus também, né? Senão a gente está vivendo os outros. E, com certeza, esses governantes usam o seu livre-arbítrio.
também fizeram a mesma coisa que nós, o planejamento, acertaram, fizeram. Porém, muitos não resistem à tentação do poder, do dinheiro, da fama. E ao invés de fazerem como se programaram, como se comprometeram na hora de encarnar, se desvirtuam. Vão ter que encarnar muito mais vezes. Imagina a situação que eles virão. Não é? Eu acho que o aprendizado que a gente fica é manter a fé, né, manter os ensinamentos, pensar sempre, porque Jesus também, né, tem um monte de coisas aí que não é caridade, né, a gente conseguir pôr em prática todas essas coisas e aceitar o próximo como ele é, né, eu sei que é muito difícil, é muito mais fácil falar, mas a gente tem um monte de recursos aí que se a gente quiser mesmo, a gente desafia isso, a gente aceita, a gente corre atrás, né, a gente respeita, dá o benefício da dúvida, né, então, por isso que eu acho que a religião é esse tripé, né, filosofia. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Não adianta só a gente ir no protesto, ir lá, mandar protesto via e-mail, essas coisas. Uma coisa fundamental que nós espíritas podemos fazer, e Joana de Ângeles fala muito bem, é melhorar a nossa psicosfera, nosso ambiente espiritual. É a mesma coisa da proteção do meio ambiente, natureza, essas coisas. É a mesma coisa o ambiental. Se todos nós aqui começarmos a pensar negativamente aqui, agora, nesse instante, falar, olha, o país está uma porcaria, eles são ladrões, são corruptos, me dá até arrepio agora pensar nisso. A aura aqui, a psicosfera fica tremendamente negativa. Mas se a gente pensar, puxa, Deus é justo, Deus nos ama, Deus nos considera, nós temos um caminho, eu vou fazer a minha parte e vibrar positivamente, isso tudo melhora. Isso nós podemos fazer com certeza. Obrigado, viu aqui. Muita paz a todos. Vamos aproveitar então, né, a oportunidade que a gente teve. Quem sabe a gente, nesse momento que passou aqui, a gente consegue pelo menos pôr em prática uma palavrinha por vez. Que às vezes a gente quer ser espírito de luz, a gente quer queimar etapas, mas que a gente possa começar por esse exemplo que o Akio deu, de poder melhorar alguma coisinha em cada um, que seja brigar com a vizinha, falar mal do cabelo do cabeleireiro, enfim, que a gente possa começar a mexer um pouco, né? Porque acho que a reforma faz parte disso. E sempre com Jesus, com amor. Vamos aproveitar então esse momento, fechar nossos olhos, em forma de oração, em forma de amor, em forma de energia, a gente poder distribuir um pouquinho que a gente recebeu nessa noite, por esses amigos espirituais que nos trouxeram algum tipo de tratamento, que possamos, enfim, com o melhor de nós, com amor, com fé, elevar nossos pensamentos a Jesus e a Ti, Pai, com a Sua luz, possamos vibrar para esses irmãos que se encontram em lugares ruins, esses pais, esses amigos que estão em guerras, essas crianças, essas mães sofrendo nesses hospitais, que esses dirigentes possam receber Teu amor, Pai, a Tua luz, a Tua compreensão. Possamos ainda levar esse pensamento, essas criancinhas viciadas em drogas, que se encontram ao léu, que se encontram sem um lar, essas mães que procuram esses filhos, Senhor, desesperadas, que elas possam receber a Tua misericórdia, Pai, a Sua esperança. Possamos levar esses amigos que estão nos hospitais agora com doenças difíceis, que eles possam entender, Pai, o que estão lhe ocorrendo e com Teu amor, com a Tua luz, eles possam ter um minuto de paz, Senhor. Possamos ainda levar esses pensamentos a esses irmãozinhos que estão nesses asilos, que não possam ver seus filhos agora, suas famílias, que eles possam entender também, Pai, esse ensinamento necessário e possam receber a Tua paz, o Teu amor, que possamos vibrar ainda para as pessoas que nós amamos, para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, para os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nosso lar, que eles possam receber a luz, Pai, de Ti, da Tua fé, do Teu amor, que possamos, enfim, Pai, receber todo o necessário nesta noite
e que possamos passar uma semana de luz, que possamos passar esse mês de paz, de amor, com muita harmonia, Senhor. Que assim seja. Aguarda agora, mais um pouquinho a gente passa para os passos, tá bom? Obrigado.